A gente acaba de receber aqui a manifestação, o parecer da Procuradoria-Geral da República, o PGR, Paulo Gonet, se manifestou contra a suspensão da lei da dosimetria que prevê a redução de penas para os condenados pelos atos do 8 de janeiro. Marcília, a gente tem falado muito sobre esse assunto. PL da dosimetria aprovado lá em 8 de maio. Até agora, o ministro Alexandre de Moraes não aplica a lei por conta desses recursos. Tinha pedido manifestação do Congresso, tinha pedido manifestação da AGU. O Congresso tinha se manifestado, claro, de forma favorável, a AGU de forma contrária, e faltava o parecer da PGR, que foi publicado hoje, então, no sentido contrário, ali é o PL da dosimetria. Mas ainda tem um caminho pela frente, porque o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, precisa ainda prolatar o seu voto, vamos dizer assim, né? Ele precisa apresentar a sua manifestação antes do caso ser levado ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Tem um caminho pela frente. Tem um caminho. Bom, eu vou dizer qual é o percurso e depois como eu acho esse percurso vai ser trilhado. O percurso é esse, passa por um, passa por outro, um se manifesta aqui, outro ali e tal, enfim, chega no Moraes. O que o Moraes faz? Agora ele precisa dar o voto dele e entregar. Depois, quando o voto dele estiver pronto, aí ele pede para o presidente do plenário do STF marcar o julgamento. Ou seja, precisa agora o Moraes preparar o seu voto. Isso pode demorar 1 minuto, 1 hora, 1 ano e 1 milhão de anos. Né? Ele não tem data para fazer isso. Então, ele vai preparar o seu voto. Quando o voto dele estiver pronto, e sabe-se lá quando será, ele vai pedir pauta para o julgamento, aí o julgamento será marcado e aí, enfim, será avaliado se a dosimetria, ela é ou não constitucional. E qualquer ministro pode pedir vista. E qualquer ministro pode pedir vista, e a gente sabe que tem ministros ali que gostam de pedir vista. Vimos essa semana, né? O ministro Gilmar Mendes devolveu uma vista que ele tinha pedido a respeito da prisão do pai e primo do Vorcaro, e a gente entendeu que a vista que o Gilmar Mendes pediu foi justamente para tentar, depois dos bastidores, compor uma maioria que o favorecesse o seu entendimento a respeito. Ele não conseguiu, mas ele tentou. E provavelmente que aqui, nesse caso, isso pode também ocorrer. Se o voto do Alexandre de Moraes não agradar alguém, ou se o Moraes fala assim, eu vou aqui dar o meu voto, mas você pede vista e a gente segura esse julgamento mais um pouco. Então, o ponto é que o único jeito disso ser solucionado imediatamente é o Moraes dar uma liminar favorecendo os réus do dia 8. Nós já sabemos que o Moraes não fará isso, porque se fosse para fazer isso, já tinha feito. Não é possível que depois do Gonet se manifestar, é que o Moraes agora fala, opa, o Gonet se manifestou, como ele é um crânio, eu agora vou dar uma liminar. Então, muito provavelmente, e aí eu digo o que eu acho que está acontecendo, estamos diante de um Moraes que pede para um falar, pede por falar, para ganhar tempo, e vai dar esse voto, ou vai pautar esse julgamento, ou vai levar isso a efetivamente se tornar uma lei constitucional, a dosimetria se tornar constitucional, apenas no ano que vem, apenas depois das eleições. E por que eu acredito que ele fará isso? Porque o Moraes, ele representa uma aliança com o governo federal, e ao governo federal seria um prejuízo muito grande os réus do dia 8 saindo aos borbotões, saindo as multidões de réus do dia 8 saindo das cadeias. A boa parte deles acabaria recebendo esse benefício, e isso, no ano eleitoral, seria lido como uma derrota para o governo Lula. Deixa eu passar para o Consta, porque nós temos uma arte, Consta, claro que esse é um assunto que a gente acompanha muito de perto a respeito da aplicação da dosimetria, e desde o dia 8 de maio, sem aplicar, o ministro Moraes está 41 dias sem aplicar a lei da dosimetria, agora com manifestação do PGR, mas como já explicou Marcília, tem um caminho, uma trajetória aí pela frente que está nas mãos do ministro Moraes. Pois é, e tudo isso, vale lembrar, Paula, começou com uma decisão do Moraes ali atrás que partiu da presunção de inconstitucionalidade. Quer dizer, só recapitulando de forma bem breve, né, o Congresso aprovou a dosimetria, que já era ali uma espécie de segunda opção, já que a anistia ampla, geral e restrita estava fora de cogitação, né, do ponto de vista político.
o presidente Lula, usando sua prerrogativa, vetou, o Congresso derrubou o veto e está valendo. Só que aí o Alexandre de Moraes inventou que porque tem uma ADI pendente, existe a presunção da inconstitucionalidade. Não, a princípio, até ir para o plenário e votar e tudo, não está valendo. Né? E é um projeto que, obviamente, beneficia o réu, né? Reduz penas, então deveria ser imediatamente válido. Outra coisa que é importante lembrar aqui é que foi aprovado dessa maneira, um projeto eivado de críticas, né? Chegou pelas mãos do próprio Paulinho da Força, ninguém confia nesse troço, né? O Temer e o Aécio Neves apareceram juntos do sarcófago para defender isso. A turma entubou esse negócio, até o próprio Jair Bolsonaro falou, não, vota porque vai beneficiar os presos do 8 de janeiro, eu não sou prioridade nesse momento, foi uma postura, inclusive, humana, né? Mas chegou na Câmara e foi aprovado na Câmara e depois no Senado, porque consta nos bastidores que havia o aval do próprio ministro Alexandre de Moraes. Olha, não pode ter nenhuma emenda, o Partido Novo retirou emendas e tudo, porque a única forma de passar é essa, é o que o Alexandre de Moraes está exigindo, né? O que, obviamente, é ingerência em outro poder, mas isso no Brasil está normalizado. A coisa é aprovada, o presidente veta, eles derrubam o veto, e o mesmo Alexandre de Moraes vai lá e cria essa problemática toda em torno da questão. Então, eu só consigo concluir, Paula, que estamos diante de puro sadismo. Diga lá, Augusto, uma boa notícia aí, Uma boa notícia. PGR Paulo Gonet. É uma boa notícia, até que enfim, né? Ele acertou uma. Vinha numa sequência de erros interminável. Mas é o seguinte, é sadismo mesmo. Porque ele só está adiando a aplicação. Vai nessa tramitação lenta e tal. Cada dia de prisão sofrida por alguém dá prazer ao Alexandre de Moraes. Incrível. Confirma que ele é perverso. Mais 20 dias, mais 30 dias, porque ele sabe que vai ter que se dobrar a uma lei promulgada pelo Congresso. Não há o que fazer, tem de aplicar. E ele empurra. Diga, Piotr, para a gente fechar a rodada. Não, rapidamente. Quando se olha para a justiça e você tem alguma coisa que tudo indica, porque é uma decisão do Congresso Nacional e ela é soberana. E não é uma decisão qualquer, não que decisão do Congresso seja qualquer. Não, eu estou dizendo que ela é uma decisão do Congresso, passa pelas duas casas, o presidente da República veta, o Congresso se manifesta e derruba os vetos. Ou seja, há excesso de democracia, se é que eu posso chamar aqui, né? Porque há o excesso da aplicação do que entende a Constituição pelo processo de aprovação ou de confecção de uma lei. E a decisão soberana, nesse caso, é do Congresso Nacional. Vai lá numa decisão liminar, ou uma decisão do entendimento do Alexandre de Moraes? Não. Por enquanto, não. Vamos analisar porque a Associação Brasileira de Imprensa, o PSOL e a Rede, que é tudo a mesma coisa, questiona, não sei se isso aqui é constitucional, não. Aí vamos julgar a constitucionalidade. Vem agora a PGR e diz o seguinte, não, isso é uma decisão do Congresso, segue a vida. Agora depende do Alexandre de Moraes. Mas a beleza, eu estava contando para o Marcílio aqui nos bastidores, o Marcílio estava explicando a lei, quando você vê a explicação que o Marcílio deu da lei de forma brilhante, você vê a beleza da lei brasileira, como que o Supremo está matando a beleza brasileira, do que o Brasil acertou, de você reconhecer o direito, de você reconhecer a justiça, de você entender que ninguém pode responder por um ato de terceiro, de, neste caso, você ter uma decisão soberana do Congresso, dita e redita. E não se aplica porque a Associação Brasileira de imprensa de quem? Não a que eu pratico, antes de tudo. Essa ABI não me representa nunca. Mas vamos lá, segue o jogo. Da Rede e do PSOL você não pode esperar nada de bom mesmo. A questão é que nós temos aqui uma decisão do Congresso Nacional. Essas pessoas estão sendo prejudicadas desde exatamente o dia em que foi promulgada essa lei. E aí não se tem aplicação. A liminar deveria ser concedida em benefício delas. Vamos julgar sim a questão dos detalhes da constitucionalidade, seja lá o que for. Mas beneficia, porque esse já é o entendimento. O que por acaso pode voltar atrás lá na frente é detalhe, não agora. O principal é essas pessoas precisam ser beneficiadas por uma lei amplamente discutida no Congresso.
Não, é dessas coisas assim que você não acredita. Agora, o que chama atenção é você não vê isso em outro lugar, né? Você não vê, ninguém está preocupado com essa... O Congresso já não fala mais do assunto porque o Congresso agora tem que lidar com a denúncia do Master envolvendo o Alcolumbre e agora o Jacques Wagner. E a festa junina. A festa junina. Quando você tem uma lei desse porte, né, que retrocede em benefício do preso, né? E no caso, eles não se apressam, ninguém tem pressa. Augusto, eu tenho aqui, me perdoa só fazer uma rápida menção. Se esse Supremo estivesse no dia 6 de outubro de 1988, eles revogariam a Constituição aprovada no dia 5 de outubro. Eles falam, não vale. Vamos verificar se essa Constituição é realmente constitucional. Desculpa, óbvio que aqui é uma bobagem que eu estou falando, mas é para demonstrar a estupidez e o absurdo que é o Supremo Tribunal Federal hoje com essas decisões completamente estapafúrdias. Olha, estamos falando de Supremo. Eu recomendo, quem não estava acompanhando o Oeste Sem Filtro, ontem a entrevista, aliás, a visita que recebemos da ministra do STJ aposentada, Eliana Calmon, esteve conosco e tratou sobre todos esses temas, sobre o Supremo Tribunal Federal. Em dado momento, ela ficou até emocionada, porque é uma pessoa que conhece uma magistrada, né, de longa experiência, vasta experiência na magistratura, foi a primeira mulher indicada como ministra do STJ, mas ela não perde a esperança, ela ainda acredita, e outro, que é possível mudar. Então, foi tudo que ela está vendo no Supremo. Nós comentamos dividido. Exatamente as ações do ministro André Mendonça à frente, né, na relatoria da ação do Master. Então, vale a pena revisitar essa entrevista ontem em Oeste Sem Filtro com a ministra aposentada Eliana Calmon.